Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2014. Esse aqui é o Cozinha Profissional TV. Como toda segunda-feira você confere aqui pelos estúdios da UTV São Paulo. É o programa que fala para vocês sobre o setor de alimentação fora do lar, né, com dicas sempre com convidados aqui que trazem muito conteúdo interessante para vocês. Hoje não é diferente, né? Antes de passar aqui para a Juliana, falar que acredito que seja a última vez que eu vou apresentar essa edição para vocês, a edição que está circulando da revista Cozinha Profissional, referente à nossa premiação anual, né, que a gente faz das marcas mais lembradas, ou seja, as marcas que vêm à cabeça de quem votou aqui, dos profissionais do setor, em diversas categorias, com desenvolvimento aqui de matérias, né, até a gente tem falado bastante, tem bastante empresa que está usando o nosso selo já, vocês já estão percebendo que inclusive os 3 selos, né, desde o ano passado, se não me engano, a gente usa a coloração diferente para primeiro, segundo e terceiro lugar. Nessa revista aqui você confere os resultados referentes a 2013. Agora, a nossa próxima edição, que eu vou falar um pouco mais aqui, é a edição do anuário, né? Como qualquer anuário, a gente vai ter ali na revista uma listagem de empresas de diversos subsetores aí que atendem aos restaurantes. A gente foca sempre, assim como a revista Cozinha Profissional, sempre nos fornecedores que têm produtos para o food service. Então você vai ter alimentos, vai ter equipamento, vai ter serviços, tudo para você pegar lá com o telefone, com o site, para você consultar. E fora isso, essa revista também está bem especial, a edição, deixa eu até mencionar aqui essa 109, 140, que vai sair aí logo mais. Está bem interessante também por causa da pesquisa de mercado que a gente fez, uma pesquisa que não aborda ali a frequência dos restaurantes, que não aborda quanto que os clientes estão gastando, mas aborda se os colaboradores estão satisfeitos com o salário, qual que é o perfil do gestor, qual que é o perfil de investimento dele, no que ele mais investe, no que ele investiu em 2013, no que ele vai investir em 2014, principalmente nessa época que a gente está em chegada da Copa, né, chegada das Olimpíadas. Então, essa questão do investimento, pelo que a gente viu, até sofreu certa alteração. Quer dizer, é uma pesquisa que aborda ali desde do gestor, passando pelo perfil do estabelecimento dele, passando pelo perfil dos profissionais que trabalham. Enfim, uma pesquisa bem completa, tudo isso vai estar em forma de matéria na revista, né? Qualquer informação aí a gente deixa nossos contatos lá no cozinhaprofissional.com.br ou no redacal@cozinhaprofissional.com.br para vocês tirarem suas dúvidas sobre essa pesquisa. Com certeza é uma pesquisa que vai colaborar muito com o mercado. Primeira edição do anuário da revista Cozinha Profissional, mas provavelmente vai se repetir pela relevância de mercado que tem, né? Bom, já falei bastante aqui, vou passar para a Juliana, ela vai passar para vocês aqui como é que vocês fazem para participar do nosso programa. Tudo bom, Juliana? Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos. Bom, vou deixar nossas redes sociais, o Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional, nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br. Lembrando também que você fala com a gente através do Twitter, é #TV da Internet. Fica a dica, pode falar com a gente está com o iPad aqui aberto, qualquer comentário, sugestão, a gente vai responder aqui no ar. Perfeito, tem aí também o Facebook, eu estou logando nesse momento aqui no Facebook para poder acompanhar pelo Facebook também, no /UTV aí. Então vocês participem do programa, hoje está bem interessante, vou aproveitar aqui o gancho para apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Juraci Pereira. Ele é sushi man e chefe proprietário do Aya, restaurante japonês que fica ali na região do Itaim, né, Juraci? Isso. Antes da gente falar exatamente sobre o seu trabalho, eu queria que você se apresentasse, falasse sobre o seu trabalho. Eu vou até pedir já nessa primeira parte para você explicar para a gente como é que você entrou nesse setor, né? Você teve aí uma carreira que a gente estava até comentando antes do programa, teve experiência com o Jun Sakamoto, que também é um nome reconhecido aí do mercado, mas como é que foi o seu começo, né? Você trabalhava até com outras coisas antigamente, né? Como é que você se interessou e começou a trabalhar no setor de restaurantes? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço aqui o convite de vocês, né? E boa tarde a todos também, os telespectadores que estão nos ouvindo nesse momento. E eu vim do interior, na verdade,
trabalhava na agricultura lá e lá não tinha muito campo de trabalho, né? Acabamos deixando a agricultura porque não dava resultado. Vim para São Paulo à procura de trabalho. Meu primeiro trabalho que eu encontrei, as portas abertas, foi em um restaurante japonês. Comecei como manobrista e eu vi que não era para mim aquele trabalho e acabei entrando para dentro do restaurante, pedi oportunidade, fui trabalhar como garçom. E nas minhas horas vagas ali, quando não tinha cliente para atender, eu corria lá no sushi bar, fazia um sushizinho escondido. As pessoas que viam eu fazendo, né, até aprovavam do meu sushi, e as pessoas falavam para mim, olha, você tem jeito, você leva jeito, continua, tá? Mas isso eu fazia escondido do meu patrão, porque ele simplesmente era aquele japonês tradicional que não gostava nem de ver um brasileiro pegando sushi, pegando peixe para fazer sushi no restaurante dele. E eu fazia escondido. Mas aí um dia entrou lá para trabalhar o Shundi, que é um sushi man renomado aí na cidade, que abriu várias casas. E quando ele viu eu fazendo, ele falou, não, você tem jeito, eu vou te ensinar. E aí ele começou a me ensinar. E aí o patrão acabou concordando e ali eu aprendi a fazer sushi. E eu fiquei 3 anos ali. E ali eu desenvolvi a arte da culinária japonesa. Me apaixonei, assim, foi uma paixão à primeira vista. E dali por diante, passei por várias casas, né, além do Samurai, trabalhei no Rinode, trabalhei no Nagayama, no Kozushi, trabalhei um tempo em Ribeirão Preto, enfim. E por último, eu vim parar no Jun Sakamoto, que ali eu fiquei 11 anos, até abrir o meu restaurante. E o que te levou a essa decisão de sair do trabalho que você tinha com o Jun para abrir o seu próprio negócio? A gente sabe que é o desejo de muitos profissionais fazer isso, mas fazer isso de uma forma sólida aqui, né, do jeito que você fez ali, sem correr um risco, provavelmente foi uma preparação muito complexa, né? Até próprio na sua cabeça. Como é que foi isso? Quando você decidiu, quando você viu o momento certo de sair, de deixar de ser colaborador para ser ali sócio de uma casa? Olha, por todas essas casas que eu passei, eu sempre fui bastante observador e eu vi pontos bons e maus, entendeu? Então eu fui tirando experiência de um e de outro, e até eu chegar ao Jun Sakamoto, e ali eu tive, para mim ali foi assim, a pós-graduação do sushi. E ali eu comecei a observar que eu tinha potencial para fazer uma coisa própria, entendeu? E no momento que eu percebi que eu já tinha um público que me conhecia, que gostava do meu jeito de trabalhar, aí eu comecei a acreditar que realmente, se eu abrisse alguma coisa, um negócio próprio, eu ia ter êxito. Então, no momento que eu percebi que eu estava acima da média, que eu tinha potencial para abrir o meu próprio restaurante, que eu não precisava mais ser apenas um carregador de piano, aí eu decidi, não, a partir de agora eu vou juntar recursos e vou montar meu próprio restaurante. Uhum. E como é que foi isso, no sentido de que você estava até então trabalhando ali na cozinha com a mão na massa e passou por uma parte que você tinha que estruturar provavelmente um plano de negócios, fazer uma estrutura física, contratar a equipe. Isso também você conseguiu absorver nos seus anos de trabalho? Sim. Ou você realmente teve que começar do zero? Como é que foi essa sua percepção? Então, como eu disse, com todos os chefes que eu passei, eu tive experiências boas, experiências más. Com o Shundi, por exemplo, eu tive aquela experiência de tratar bem todo mundo, né, de ser amigo de todo mundo. Com o Kozushi, mesma coisa, e assim por diante. Quando eu chego no Jun Sakamoto e eu vi o jeito que ele tratava funcionário, né, que ele tratava os clientes, então isso tudo foi me estimulando a criar a minha cara, entendeu? O jeito de eu administrar o meu restaurante. Ser amigo de todo mundo, entendeu? Ter um bom relacionamento com o funcionário para você não ter que ficar toda hora trocando. É complicado você mexer com equipe, é difícil você montar equipe hoje em dia no mercado de trabalho que nós temos. A mão de obra está cada dia mais escassa. Foi difícil, foi muito complicado, porque eu não tinha experiência ainda, né? Nunca tive um restaurante, essa foi a minha primeira experiência. E aí para você montar tudo, equipe, para você montar a gestão na parte de compra, né? de montar cardápio, foi muito complicado porque eu não tinha praticamente ninguém para me ajudar, eu estava sozinho nessa. Eu tinha um sócio que não tinha experiência também em nada, então era praticamente sozinho. Foi complicado, foi difícil.
Mas, graças a Deus, estamos indo aí bem hoje, né? E lembrando que a gente está falando também, né, Juraci, de uma culinária que tem certas especificidades, por exemplo, o produto que tem que estar sempre fresco, as compras que você sempre tem que fazer, a própria mão de obra que está trabalhando com um produto ali cru, o cuidado que você tem para cortar, enfim, você tem muita particularidade nesse setor, então acaba ficando mais complexo ainda, né? E, Juraci, no final de tudo isso, como que você acabou hoje, visualiza o seu estabelecimento? A gente pode falar ali de perfil de culinária, perfil de público. Como que você, era mais ou menos o que estava imaginando na época que você estava elaborando? Olha, na verdade, não. O perfil do meu público, por exemplo, mudou muito. O meu primeiro alvo era o público mais adulto, mais de elite, da alta sociedade, e acabou mesclando. Vem muito jovem no meu restaurante hoje, porque a gente fizemos muitas inovações que, não fugindo do tradicional, mas agregando alguns valores, nós acabamos conquistando um público jovem. Então hoje mescla muito, tem público adulto, mas também tem muito jovem, mas sempre de média, alta da sociedade, né? Quanto o tipo de comida ali que a gente criou, é um tipo de comida que atrai muito a atenção da mocidade, da juventude, com essa questão da inovação, o pessoal hoje está usando muito azeite trufado, essas coisas na culinária japonesa, que está chamando muita atenção do público, principalmente da parte jovem, né? Isso a gente está fazendo bastante sucesso, porque os restaurantes mais tradicionais não usam, tipo foie gras, por exemplo, tem restaurantes que não usam. A gente usa bastante, porque além de eu ter inspiração pelo Jun Sakamoto, tive outras pesquisas que eu fiz no exterior, tem bastante restaurantes que já estão usando. Então, meu público hoje é diverso. Comida bem diversificada também, bastante criação nossa, bastante inovações, mas sem fugir do tradicional. A gente não usa maionese, não usamos cream cheese, essas coisas a gente não usa. Procuramos manter uma linha, um padrão bem japonês mesmo. E qual que é a diferença? O que você classifica como uma culinária tradicionalmente japonesa? Olha, hoje em dia você pode basear assim, uma culinária japonesa tradicional, ela não tem inovações. Eu acredito que eles têm aquilo que eles agregaram um valor naquela culinária e hoje eles não mudam. Eles primam por manter aquela qualidade, aquele de sempre deles, não tem inovações, entendeu? Já a culinária mais tradicional, mais atual, tem muitas inovações. Então existe muito restaurante japonês hoje em São Paulo que, pra você ter uma ideia, não usa nem salmão, né? Eles não usam maionese, não usam um monte de coisas que eles acham que é abominável, não fazem Califórnia, coisas que os restaurantes hoje usam muito. Então, maionese na culinária japonesa nem pensar, nem em sonho, né? Não existe isso na culinária japonesa. Embora a maioria dos restaurantes hoje que usa se autodenominam como culinária japonesa, mas para o japonês mesmo é um mesclado de culinária japonesa com comida ocidental, né? Não existe maionese no Japão. E eu até queria estender um pouco essa pergunta, Juraci, para você falar para a gente sobre dois pontos que talvez sejam até um pouco polêmicos na culinária japonesa. Primeiramente, eu queria que você explicasse o que é o verdadeiro sushi, né? Que eu acho que é uma coisa que existe uma certa divergência no mercado. E eu falasse também sobre o uso do shoyu na culinária japonesa. Se você é a favor, o que você acha? A gente tem, eu estava até comentando com a Juliana, de repente é o uso excessivo, né, que muda o paladar. Mas qual que é a sua opinião sobre esses dois temas? Olha, é o seguinte, assim, eu trabalhei muitos anos com japoneses nativos do Japão, e eu observei bastante o jeito deles utilizar o shoyu. Eles utilizam o shoyu de maneira bem sutil, é o mínimo possível, porque o japonês, ele gosta de sentir o sabor do peixe, entendeu? Eles gostam de sentir o sabor de cada peixe, porque são vários peixes que tem dentro. Por exemplo, eu trabalho com 10 tipos de peixe. Tenho 3, 4 moluscos diariamente, mais ovas, ouriço do mar e tantas outras coisas. Se você começa a fazer uma degustação de sushi e todos eles você enche de shoyu,
você vai sentir só o paladar de shoyu. Você não sente o sabor de cada peixe diferente um do outro, né? Porque cada peixe tem o seu sabor. E aí, na medida que você coloca muito shoyu, o shoyu é forte, é salgado. Então ele salga todos os peixes, fica com sabor de shoyu. Outras pessoas fazem o seguinte, coloca gengibre em cima do sushi. Também é outro erro, porque todos os peixes vão se nivelar. Todos vão ter sabor de peixe, que a pessoa não consegue separar um peixe do outro e ao mesmo tempo sabor de gengibre ou de shoyu. Então o certo, o correto é colocar o mínimo de shoyu possível. E quanto ao verdadeiro sushi, que eu até perguntei antes, qual que é o verdadeiro sushi que você comercializa no restaurante? Bom, olha, o meu sushi eu classifico assim, hoje em São Paulo é um dos mais parecidos com o do Japão em termos de tempero, de arroz, não de corte, porque o meu corte é diferente do japonês, mas em termos de arroz, o jeito de fazer o arroz, a qualidade do peixe, a gente procura, né, sempre manter uma qualidade parecida. E o verdadeiro sushi é aquele que agrada a japoneses, entendeu? Aquele que o japonês chega, come e fala, não, esse é sushi parecido com o Japão. E eu já tive japoneses lá, inclusive a semana passada, que eles falaram, olha, já comemos em bastante restaurante, inclusive eles falavam muito mal português, e foi um cliente meu que acabou levando eles lá, porque trabalhavam numa empresa junto. Eles falaram, ó, o seu sushi é o mais parecido com o do Japão, em termos de tempero. Talvez corte, tenha restaurante que faça igual, tem restaurante que faça diferente. Mas eu não sei se vocês já viram um vídeo de um restaurante famoso que tem lá que chama Jiro, que está tá aí na mídia, está na internet, acho que já está passando no cinema, fora do Brasil. Aqui no Brasil acho que não chegou ainda. E assim, eu assistindo esse vídeo, eu observei que o meu sushi é muito parecido com o dele, até mesmo no corte. Tem restaurante lá que faz uns peixes comprido, grande, mas tem outros que fazem bem parecido com o meu. E o verdadeiro sushi é aquele que agrada ao paladar do japonês, que não tem muitas inovações, aliás, que não tem inovações, que é o básico arroz e peixe, arroz e molusco, arroz e ova. Esse é o verdadeiro sushi. No máximo, quando vai uma algas. Entendeu? Mas aí já se passa por um outro tipo de sushi, que são os temakis, que são os makimonos, entendeu? É que o sushi, na verdade, existe uma diferença, existe uma família de sushi que tem vários tipos. Existe os nigirizushi, que são aqueles bolinhos tradicionais com os peixes em cima. Esse é o verdadeiro sushi para o japonês. Aí tem os temakis, que são os cones, né? Que é uma outra família. Tem os rossomaki, que são os enroladinhos. Tem os uramakis, que é aqueles tipo Califórnia. Mas o sushi que agrada o japonês são aqueles bolinhos de arroz com os peixes em cima. Esse é o verdadeiro sushi para eles e para mim também. Certinho. Tira-se, você acha que é possível fazer uma culinária autoral com base na cozinha japonesa? Olha, Eu queria até que você desse uns exemplos assim das suas ideias postas em prática, assim, da sua criatividade em cima dos pratos da Casa do Aya. olha, uma cozinha autoral 100% não tem como, porque você pode fazer o seguinte, você pode ser um pouco ousado, acabar fazendo algumas invenções em cima da culinária japonesa, você pode ter inovações, você pode agregar valores, mas totalmente autoral não existe, né, quem consiga fazer, porque é tradicional deles, né? Sushi é sushi, não tem como você mudar disso. O que a gente pode mudar é conceitos, né? O jeito de fazer, seu objetivo, que é, né, fazer algo que agrade a todo mundo. E autoral, eu tenho algumas coisas que eu criei, por exemplo, eu tenho um tartar de vieira, eu tenho um hambúrguer de Kobe beef, tenho o carré de cordeiro que a gente introduziu ali no restaurante, não tem nada a ver com culinária japonesa, mas tem um camarãozinho que vai junto, que é uma delícia. Então você pode agregar valores. Agora, fazer uma cozinha totalmente extraída da culinária japonesa é quase que impossível, né? Porque não tem como você fazer uma coisa sem alterar a outra. Não tem como eu fazer por exemplo, um sushi diferente sem usar um produto japonês, né? Então você pode agregar valores aí em cima, né? A nossa meta lá é fazer exatamente isso. Agregar valores ao que o japonês nos oferece, ao que o mercado nos oferece também. Usando produtos principalmente o mercado brasileiro, né? Porque agora não está vindo mais nada do Japão, a gente tem que procurar produtos nacionais, produtos
que agrada ao paladar do brasileiro, ao mesmo tempo do japonês, e agregar valor dentro da culinária japonesa. Mas totalmente autoral, acho que não tem como. Tem, como eu disse, conceitos. Né? Se a gente vai até falar um pouco mais sobre esse boom que teve no passado da culinária japonesa, só que antes disso, eu queria que você passasse para a gente a sua impressão da seguinte forma. A gente está falando bastante aqui sobre a forma de preparar mais próxima com o que os japoneses comem mesmo, né? Você acha que essa questão até do uso excessivo do shoyu, ela fez com que esse tipo de culinária fosse mais aceita? Eu entendo que, da forma como você explicou, a busca na culinária japonesa tem que ser mais pelo sabor, pelo frescor, o sabor, a flor da pele ali de cada peixe mesmo. Mas você acha que tiveram esses artifícios, como o uso do shoyu ou outros, para fazer com que o brasileiro aceitasse melhor esse tipo de culinária? Eu acho que o que mais pesou é a questão mesmo da saúde, sabe? Hoje tem uma busca muito grande por as pessoas terem um equilíbrio na saúde, principalmente na parte de manter a forma, de não obter colesterol alto, entendeu? As pessoas estão buscando uma comida mais saudável atualmente, né? E a comida japonesa é muito saudável, principalmente na parte do peixe, né? Peixe que não tem gordura, tem peixe que tem gordura, mas é saudável, porque combate o colesterol. Eu acho que tem muito a ver com isso. E aí foi se tornando assim uma moda, todo mundo buscar esse tipo de comida, porque é uma comida leve, que não pesa, entendeu? Eu acho que o mais importante salientar é isso, é que todo mundo gostou da comida japonesa, não por ser japonesa, mas porque ela é saudável mesmo, entendeu? Porque é uma comida saudável, todo mundo está buscando hoje em dia isso. É ter uma vida de boa qualidade, né? Comida que não obtenha risco de saúde, de contaminação, essas coisas todas. E a culinária japonesa, principalmente nos restaurantes bem tradicionais, eles primam muito pela qualidade do peixe, pelo frescor, e isso as pessoas estão buscando. Hoje os médicos recomendam, por exemplo, uma mulher grávida não pode comer, tem médico que recomenda, a mulher grávida não pode comer peixe cru. Aí já tem outros que falam, não, mas se você for num restaurante de boa qualidade, um restaurante que tem uma preocupação com a qualidade do peixe, que tem uma boa higiene, você vai lá e come. Eu tenho muitas grávidas que comem lá, por quê? Porque ela sabe que é saudável, que não vai fazer mal para o bebê dela, entendeu? E que ela pode confiar, que tem qualidade, que tem higiene, tudo isso. Então as pessoas buscam isso, é uma qualidade de vida boa, entendeu? Eu acho que o impressionante, né, Juraci, da culinária japonesa, por exemplo, se a gente falar sobre mercado paulistano, aqui em São Paulo a gente tem muito essa questão de moda, né, na gastronomia, e as coisas vêm e ficam um ano. A culinária japonesa se estabilizou de uma forma muito sólida. A gente teve realmente um boom, como eu disse, né, que eu mencionei anteriormente, que foi quando muita gente saía, muita gente ia experimentar, e óbvio que a gente teve um pouquinho de queda, só que assim, não foi uma queda brusca e não foi uma queda grande. A gente ainda tem muito restaurante e a gente tem talvez um público mais sólido, um público que já não está mais tanto para experimentar quanto antes, né? Como é que você vê essa questão? Você realmente vê que teve essa queda saudável do setor, ou você acha que ainda continua lá em cima, que tem para crescer ainda esse tipo de culinária? Olha, eu não sei se teve essa queda. Na verdade, eu não percebi se teve alguma queda, algum tipo de queda. Mas se teve, foi questão sei lá, economia, talvez, né, boatos que teve com relação a peixe cru, que teve uma época que estavam dizendo que o salmão tinha contaminação, que não podia se comer salmão cru e coisa e tal. Então, essa época do salmão, que surgiu essa notícia na mídia, que salmão estava contaminado, que não sei o que. Então deu uma queda nos restaurantes japoneses, isso houve mesmo. Houve uma queda brusca, mas logo depois se esqueceu, passou, e eu acredito que isso não procede, é uma notícia errônea que passaram, não procede, e aí voltou, o restaurante voltou com tudo. Né? E eu não sei exatamente o que você quis dizer com boom, a subida, né? Mas assim, eu imagino que exatamente após a abertura do restaurante Jun Sakamoto, né, eu pude começar a observar outros restaurantes assim que começou a mudar os conceitos, mudar o jeito. E a partir de então do Jun Sakamoto, as coisas parece que evoluíram muito. Eu não sei se
pelas coisas que ele foi implantando no restaurante deles, outras pessoas foram copiando, mas hoje os restaurantes japoneses eles têm um outro conceito, né? Antigamente era apenas um restaurante japonês, hoje quando se fala em restaurante japonês, a maioria é alta gastronomia. Isso aconteceu depois que o Jun Sakamoto abriu o restaurante. E a cada dia que passa está crescendo mais. Hoje todo mundo, como você falou da degustação, né? Todo mundo implantou degustação no restaurante. Então a cada dia que passa, você vê que hoje tem mais restaurante em São Paulo do que churrascaria, restaurante japonês, né? Então é uma coisa que está crescendo. Isso vem num crescente desde o início. Só deu uma parada de crescer na época do salmão. Mas depois de lá para cá é só crescendo, 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 e a gente não sabe onde vai parar isso, né? Porque cada esquina hoje já tem um restaurante japonês. Perfeito. Juraci, como é que você faz? A gente vai falar bastante sobre até esse menu de degustação, sobre o cardápio, no próximo bloco a gente vai abordar isso. Só que antes disso eu queria abordar o atendimento, né? A gente até pode lembrar ali o trabalho do Jun. O atendimento do Jun ao cliente é bem particular. Até comentava com você aqui que a gente não pode classificar como certo ou errado, porque é a forma dele, é o modelo de negócio desse. No AIA, qual que é o seu modelo de atendimento do cliente ali? Você já tem um pouco mais atencioso com o cliente? Ou a equipe explica o que precisa explicar, sugere? Como é que funciona o seu atendimento? No restaurante Jun Sakamoto, ele desenvolveu um conceito de atendimento bem meio que tradicional do Japão, né? Onde as pessoas não têm muita conversa, é só a conversa básica ali, o pedido, acabou, deixa o cliente à vontade, sai fora. Já no meu não, no meu restaurante eu desenvolvi um conceito de criar um ambiente familiar, entendeu? Onde as pessoas se sintam bem, conversem com todo mundo, o garçom interage com o sushi man, com o garçom. É um ambiente muito mais alegre, sabe? Onde que as pessoas chegam e não tem receio de falar alto, não tem receio de dar uma gargalhada, de perguntar algo para o sushi man, para mim. Então a gente responde sempre da melhor maneira possível. O atendimento procura chamar todo mundo pelo nome, entendeu? Ser amigo de todo mundo. Esse é um conceito meu, né? Ele tem um conceito dele de não deixar o garçom interagir com os clientes, que tem que só tirou o pedido básico e sai fora. Mas o meu não, eu deixo os garçons à vontade para se tornar amigo dos clientes, para criar vínculo, né? E isso só agrega para casa, é bom para nós. Qual que é o tipo de pergunta que o cliente mais faz ali para os seus garçons a respeito dos pratos? Tem alguma curiosidade que é muito repetida? Sempre o pessoal pergunta aqui, o que é mais pedido? O que as pessoas mais comem, o que mais gostam? Esse tipo de pergunta. Com relação no sushi bar, as pessoas perguntam, é uma pergunta básica de todo mundo. O que está mais fresco hoje, né? Ou o que está bom hoje? Esse tipo de pergunta. Mas isso com relação à comida, né? Não sei em qual outra pergunta que você queria que eu respondesse, mas assim, o que eu vejo é as pessoas perguntando sobre comida, sobre quem é o dono, essas coisas todas. Todo mundo pergunta, mas uma pergunta básica mesmo que as pessoas perguntam é exatamente isso. Qual o peixe que está fresco hoje? O que está bom hoje? O que você sugere? Essas coisas, entendeu? Não tem outro tipo de pergunta que eles fazem. Talvez esse tenha sido um dos conceitos que a culinária japonesa trouxe até para os restaurantes que não trabalham com esse tipo de culinária, né? A importância do frescor do produto. A gente tem bastante chefe, bastante gestor que questiona muito sobre esse frescor, né? A gente até tem gente que fala sobre a questão do transporte, enfim, do transporte refrigerado. E isso é uma coisa que é bem evidente na culinária japonesa. Juraci, a gente está chegando aqui ao nosso intervalo. Vou chamar um break rapidinho. Na volta a gente vai falar um pouco mais sobre o AIA, sobre esse cardápio, o desenvolvimento desse cardápio, o que o Juraci oferece lá, entre outros assuntos. Logo mais a gente está de volta. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica!
SOS Mata Atlântica, mais 25 anos. Volta aqui com Cozinha Profissional TV. Hoje, nosso entrevistado é o Juracy Pereira, que é sushi man e chefe proprietário do restaurante Aya. A gente falou aqui sobre a carreira, sobre a visão do Juracy. Aliás, a gente pode até falar na Juracy, mais conhecido como Jura, né? É Jura. Não sei se tem gente que vai até identificar por essa forma por esse nome. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre o estabelecimento, né? A gente falou ali no começo sobre como foi abrir, mas, Juracy, eu queria abordar como é que foi o seu desenvolvimento de cardápio para o restaurante. Como é que você pensou esse cardápio, já pensando no seu público, já pensando ali na disponibilidade que você sabe que existe de ingredientes, até na mão de obra para executar aquelas receitas. Como é que foi esse desenvolvimento? Olha, a princípio, para mim montar o meu cardápio, eu acabei, de uma forma ou de outra, a gente acaba pegando a experiência dos restaurantes por onde você passou. Você pega um prato de um restaurante, um pratinho de outro, por onde você passou, dá uma inovada, uma mudada e introduz no cardápio. Mas a partir do tempo, conforme vai passando o tempo, você vai alterando aquilo e vai criando o seu próprio menu. Hoje o nosso menu está muito diferente do que começou, né? Tem muita coisa que a gente criou, que a gente inovou, e já tem coisas que a gente já tirou do cardápio porque era cópia de outro restaurante, que eram, sabe, a gente colocou ali só para começar o restaurante, porque no começo ninguém tem cara própria, nenhum restaurante tem cara própria no começo, ele acaba pegando uma coisa de um restaurante e de outro, né? E aí, assim, foi assim de um Sakamoto, que eu lembro muito bem no começo, que eu trabalhei lá desde o início, inaugurei a casa, e outros restaurantes que eu trabalhei foi sempre assim. Então, você acaba pegando alguma coisa de um restaurante, pega de outro, experiência de um lado, de outro, e agrega no seu menu e faz o seu cardápio. Mas hoje, após 2 anos e 8 meses de casa aberta, a gente já mudou totalmente o cardápio, já existe muita coisa que a gente criou, coisas que meu chefe criou, que os sushimens criaram, que a gente colocou no cardápio e foi tirando coisas que tinha no início. Hoje já está muito diferente. No início, na verdade, eu montei um cardápio para o público-alvo que eu já conhecia, né? Público de classe alta, público mais adulto. Mas a partir do momento que a gente foi observando, que o público foi
mudando, tendo muito jovens, a gente começou a mudar o cardápio também para atender mais a parte, né, da juventude, dos jovens, classe média alta, e aí por diante, a gente foi mudando tudo isso. Ô, Juracy, vocês criam novos pratos já pensando na questão da harmonização? O brasileiro não tem muito esse costume de harmonizar a bebida com a comida, mas o restaurante tem esse cuidado? Ele pensa nisso antes de criar um novo prato? A gente pensa, eu tenho um maître, que é maître e sommelier ao mesmo tempo, que ele está sempre tomando esse cuidado de harmonizar um vinho. Ele sugere para os clientes o vinho que harmoniza bem com sushi, a espumante ou com prato quente. Mas eu particularmente, assim, para mim, a bebida que combina bem com sushi é aquela que a pessoa gosta de tomar. Por exemplo, eu tenho um cliente que toma vinho tinto, Chateau Latour, Petrus, comendo sushi. Que para as pessoas que faz essa harmonização não combina nada para eles, né? Mas tem pessoas que gostam. Então eu deixo a pessoa bem à vontade para ela escolher o que ela quer beber. Entendeu? Mas para o japonês, por exemplo, a melhor bebida para acompanhar o sushi é o chá. Para mim, a pior bebida é água. A água não combina com vinagre. E o arroz do sushi, ele contém vinagre. O gengibre é a base de vinagre. Então a água não combina. A água esquece. Qualquer outra bebida. Entendeu? Mas para o japonês, o chá é a melhor bebida para acompanhar o sushi. E o saquê? Tem bastante também? O saquê tem muitas saídas, as pessoas gostam muito. Principalmente os brasileiros. Gostam demais de saquê. Então o saquê é uma bebida que combina muito bem com o sushi, por quê? Porque ele é feito de arroz também. O sushi é a base de arroz, o saquê é feito de arroz. Então tem uma combinação ali que casa muito bem, entendeu? É como eu disse, para mim, o que a pessoa quiser beber, eu não interfiro. Ah, você quer beber isso? Você gosta? Beleza. Eu não vou interferir, né? Não vou sugerir outra bebida, porque o cara gosta de beber saquê, ele que beba saquê. Se ele gosta de cerveja, entendeu? Mas assim, eu acho que saquê, cerveja, uísque, vinhos e espumantes são os que mais combinam com sushi. Refrigerante, água ou até mesmo tinto, eu acho que não cai muito bem, mas eu deixo a pessoa bem à vontade para, se ela quiser, se ela gosta, né, fica à vontade. Certo, Juracy, a gente teve, eu vou até fazer uma observação antes de fazer essa pergunta aqui para você, a gente teve no nosso setor uma coisa muito interessante que aconteceu, que foi a democratização, próximo da democratização da alta gastronomia, né? A gente teve grandes chefes como o Alex Atala, por exemplo, que procurou levar mais gente que não somente as pessoas que tinham acesso à alta gastronomia. E isso, de certa forma, impulsionou a criação de menu degustação, né? Porque as pessoas, elas têm essa vontade, muitas pessoas têm essa vontade, até independente do preço, mas de reservar ali um dia para ir em certo restaurante experimentar diversas coisas que nunca tinha experimentado antes, né? E você faz parte desse movimento também, se oferece esse serviço, né? Como é que funciona esse serviço? O que você... É um menu fixo? Ou então isso tem variações? Como é que funciona? Olha, variações não existe. Existem variações do dia, tá? Como você bem sabe, o mercado de peixe é muito sazonal. Existem coisas que tem dia que tem dia que não tem, né? Então varia isso. Ou entradas que às vezes você cria uma entrada nova, você começa a introduzir para o público conhecer. Por exemplo, quando eu criei o Tartar de Vieiras, que é um espetacular, que é um carro-chefe da casa, eu introduzi no omakase, que é a degustação, para que as pessoas conhecessem. Hoje já crio um outro tartar, que é de um meca, introduzindo a degustação para as pessoas conhecerem o tartar de meca. Prato quente, mesma coisa. No finalzinho da degustação, a gente sempre serve alguma coisinha quente. Antes eu servi um ovo milanês, um Kobe beef recheado com foie gras, que é maravilhoso, para as pessoas conhecerem. Hoje a gente já tirou o Kobe beef, já vamos introduzir outro prato, outra coisa para as pessoas conhecerem também. Então a gente vai variando assim para as pessoas conhecendo, entendeu? Aí você infiltra e coloca no cardápio. Primeiro coloca na degustação, as pessoas conhecem, você põe no cardápio e elas passam a pedir, ah, mas aquele que estava na degustação, hoje não, hoje é outra coisa, ah, mas eu quero um daquele. Então pede, acaba pedindo à la carte. Na questão da degustação, questão de preço, essa coisa, é uma coisa meio complexa, né? Porque você oferece degustação, normalmente é um serviço bem elaborado, tem que passar shoyu, então é um serviço diferenciado, então acaba sendo um pouco mais caro. Mas a gente tem no menu do AIA opções mais baratas também da pessoa escolher à la carte, então ela vai lá no menu e escolhe o que ela quer.
Aí segunda-feira, por exemplo, a gente está dando uma colher de chá para os clientes, a gente está dando um omakase com preço bem reduzido para as pessoas conhecerem, principalmente as pessoas que quer conhecer, mas se assusta quando se fala, é muito caro. Então a gente colocou um menu bem mais em conta para as pessoas ir lá conhecerem, porque é coisa diferente, sabe? Você comer uma degustação e você comer uma à la carte. Porque a degustação, você senta no balcão, por exemplo, ali a gente faz o sushi um por um, coloca na frente, passa o shoyu, e é realmente uma coisa muito diferente, é muito diferente. Então vale a pena a pessoa ir lá e provar a degustação pelo menos uma vez. Né? A grande questão, né, Juraci, da degustação é que as pessoas não podem ver a degustação somente como a comida, mas a experiência em si, a ordem que você vai servir para ele ali dos pratos. E eu acho que tem um público que já está visando isso, mas como você disse, o muito interessante para quem é chefe, saber que o público está interessado em provar coisas novas, porque é a possibilidade de trabalhar coisas novas também, Sim. que é um desejo de qualquer chefe, né? Grande parte dos chefes tem essa vontade de fazer isso, né? Juraci, você comentou sobre os ingredientes, né? Como é que você trabalha isso? Você até comentava aqui no começo do programa que você tem o costume de ir para ver o produto, né? Quando você vai comprar. Como é que você trabalha isso para você ter sempre o ingrediente fresco e mais do que isso para sempre ter a base ali de produtos que você precisa para fazer os pratos? Bom, o segredo é você ter vários fornecedores, né? Você precisa comprar, ter interagir com vários fornecedores, várias peixarias. Porque o dia que você vai no mercado, você não encontra em uma peixaria aquilo que você precisa, você vai em outra e acaba conseguindo algo parecido. Então eu sou muito assim de suprir a necessidade do público. Quando não tem uma coisa, eu coloco outra. Por exemplo, eu tive sushis que eu criei por falta de outros. Eu criei um sushi que a gente chama de anagô, que na verdade não é um anagô, mas é uma imitação do anagô, que é um tempurá de anchova negra com mel trufado e tal, para substituir a falta da enguia. Então você acaba criando alternativas para o público. Entendeu? Você vai no mercado, por exemplo, você não encontra um robalo, você encontra por exemplo, um badejo negro que parece com um robalo que vai suprir a necessidade do público. Você vai lá, você não tem um carapau, você encontra lá um peixe chamado graçainha, que ele parece um carapau, que você vai suprir a necessidade do público. Então você vai suprindo a necessidade do público, você não tem uma coisa, você busca outra, em outra peixaria talvez, ou até mesmo na mesma, você acaba conseguindo essas coisas. Por isso que é importante o chefe ir às compras, ir buscar as coisas lá no mercado. Entendeu? A gente tem toda a questão também o peixe, ele é um produto que ele é muito visual para você escolher, né? Ele tem diversos, o olho, a coloração, tem diversos itens que impactam ali para você saber se ele está fresco e se ele vai servir para o que você precisa, né? Você acha que isso também é uma coisa que você indica para o chefe que trabalha com culinária japonesa? Sim, claro. A primeira questão de você ver se um peixe está fresco tem a questão do olho, mas tem a questão que você abre a guelra dele, você vê se a guelra está vermelhinha e tal. Mas o mais importante é o tato. Para sushi é o tato. Para outro tipo de comida, mesmo que ele esteja, ali esteja vermelhinho, mas a carne esteja toda mole, para outro tipo de culinária, beleza, tudo bem. Mas o importante mesmo é você tocar no peixe, sentir a textura da carne, ver se a carne não está quebrada, ver o nível de gordura, porque quando você toca, por exemplo, tem um peixe chamado olho de boi, que vocês devem conhecer, o buri, que é um peixe que você consegue saber se ele está gordo só não tocar na barriga dele. A barriga dele tem que estar durona, firme, entendeu? Se ela estiver firme, dura, você sabe que ele está um peixe gordo. Se estiver mole, está magro. Então é importante também tocar o peixe, não é só no olhar, no observar. E é complexo, né? Porque como você está explicando, Juraci, cada peixe ainda tem particularidades. Exatamente. Né? Então quer dizer, é um estudo que não tem fim ali para quem trabalha com isso, né? Juliana? Juraci, falando agora num ponto muito importante, que é a segurança do alimento, né? A gente sabe que é primordial em todos os estabelecimentos de alimentação. Como que você lida com isso? Como que você treina a sua equipe, educa para que eles sempre tenham, tentem evitar ao máximo esses riscos de contaminação, para deixar realmente algo seguro para passar para o cliente? Olha, a primeira questão é você sempre observar o frescor do alimento. Percebeu alguma coisa diferente? Tem dúvida? Descarta, tá? Percebeu alguma alteração no odor do peixe, na coloração, já descarta. Não pode mais ser usado para o cliente. Entendeu? Armazenagem é muito importante. Temperatura, cada alimento tem uma temperatura para você armazenar. O peixe tem uma, legumes tem outra, a verdura tem outra. E o mais importante de tudo para quem trabalha com peixe, carne, frango, tudo em um mesmo restaurante, é não manipular o alimento com o mesmo equipamento.
a tábua de corte, a faca, você tem sempre que separar uma coisa da outra. Tábua de peixe, madeira para cortar o peixe é uma, para cortar a carne é outra. Faca que você utiliza, mesmo que você for utilizar a mesma faca, tem que lavar antes de, entendeu? Porque isso evita risco de contaminação com salmonela e outras coisas mais, porque o peixe é uma carne muito sensível. Né? A carne nem tanto, é uma carne bem resistente. Né? Tanto o frango como a carne, como o cordeiro, outras coisas mais, tem uma certa resistência, mas o peixe é uma carne muito sensível, ele estraga muito rápido. Então qualquer coisa, qualquer vacilo, você perde o peixe. Ou você pode até contaminar um cliente. É o caso da churrascaria, por exemplo. Hoje eu não aconselho ninguém, principalmente mulher grávida, a comer em churrascaria um sushi. Por quê? Porque os caras, eles não conhecem a prática de um restaurante japonês. Muitas das vezes o cara fez um cursinho lá de fundo de quintal e foi para uma churrascaria fazer, né? Foi lá para uma churrascaria fazer sushi, sashimi, essas coisas. Chega lá, um cara cortou carne, cortou cordeiro, cortou frango, até porco em cima de uma madeira, com a mesma faca, o cara vai lá e, sem limpar a tábua, sem lavar, ele corta também. Isso é um risco muito grande. Então tem que ter essa separação. Faca e a madeira de cortar peixe é uma, cortar carne, frango, porco, seja o que for, outro tipo de madeira. Perfeito, José. Além dessa questão da segurança do alimento que a gente abordou aqui agora, a pessoa que trabalha no restaurante japonês, ela tem que ter, a gente sempre fala, os restaurantes, eles têm divisões, segundo a culinária, que requerem certas especificidades, né? Trabalhar no restaurante japonês não é igual a trabalhar no restaurante espanhol, no restaurante italiano. Nesse sentido, como é que você faz para conseguir uma boa equipe ali, que vai, de repente, seguir a risca a receita que você criou, que vai economizar o seu produto, que vai saber identificar o produto bom, o que não está bom, de repente, para voltar esse produto. Você faz esse treinamento internamente? É muito trabalhoso fazer isso? É muito trabalhoso porque, como eu disse antes, primeiramente para você montar uma equipe, porque dentro da culinária japonesa você tem duas cozinhas distintas. Você tem uma cozinha de prato quente e tem uma cozinha de sushi, de sashimi, que é os pratos frios. Então você tem que montar duas equipes, a princípio. Então é mais difícil do que um italiano, do que um alemão, um francês e vice-versa. Já começa por aí a dificuldade. E dentro da culinária japonesa, o chefe, cabeça, que é o meu caso, por exemplo, ele é o cobaia de tudo, ele é o fiscal de tudo, então você tem que fiscalizar. Entendeu? Você tem que estar sempre observando, o que a pessoa está fazendo, se ele está seguindo as regras da sua receita. Então, assim, eu tenho que ficar no sushi bar ao mesmo tempo, tenho que correr na cozinha. É meio difícil isso, mas a gente tem que administrar isso, porque senão acaba fugindo o padrão. Tem cliente que chega para mim, hoje o tartar não está do mesmo jeito que veio ontem. Aí eu tenho que correr na cozinha e falar o que está acontecendo. Vai lá, não, você está fazendo errado, não é assim, é assim. Então é uma fiscalização que requer empenho, que exige, né, a minha presença lá todo dia. Eu não posso estar ausente. Você não consegue, por exemplo, designar alguém para fazer as compras no seu lugar? Até isso é uma coisa pessoal sua, por ser chefe? É uma coisa pessoal minha, que eu sou chefe e eu gosto de ir lá as compras. Né? Eu poderia até, eu já tive sushi man que se ofereceu, eu posso ir comprar tal. Não, mas eu prefiro ir. Tá? Outras coisas, por exemplo, a questão da gestão, eu até já deleguei a parte de compra de secos e molhados para uma pessoa, de frutas e legumes para outra, mas a questão do peixe fica para mim. Eu sempre vou atrás do... Sim, é importante delegar, mas você pode escolher o que delegar nesse caso. Exatamente, né? Certo. E, Juraci, queria que você desse, assim, pelo seu caso de sucesso até no mercado, queria que você desse uma dica para quem está pensando em abrir um negócio, de repente até que não seja de culinária japonesa, mas também você pode ficar à vontade, pode falar sobre esse tema. Qual é a dica que você dá para quem quer abrir um negócio de alimentação e obter sucesso no setor? Olha, uma dica que eu posso dar é o seguinte. Você escolher bem o ponto onde você vai abrir o seu negócio. Hoje tem vários pontos na cidade que aparentemente é bom, mas dependendo do seu tipo de público, o que você quer atingir, talvez não seja o ideal. Então, o primeiro passo é você achar um ponto adequado para aquilo que você quer servir, o público que você quer atingir. Se é um público alto, beleza. Se é um público baixo, então você tem que fazer o seu menu de acordo com aquele público. Eu talvez tenha, assim, no começo, talvez eu tenha pecado por não ter essa percepção de que público que eu iria atingir. Né? Eu imaginava que eu ia atingir um público, eu atingi outro.
Então isso é muito importante, a pessoa definir bem o público que ela quer atingir. Não dá para atingir um público alto e um público médio ou baixo. Ou atingir um ou atingir o outro. Os dois não tem como você equilibrar isso. Então é necessário que a pessoa, ao abrir um negócio, ao pensar, almejar abrir o seu próprio restaurante, tem que definir bem o público que ela quer atingir, ao nível, para você estruturar o seu menu de acordo com o padrão de cada cliente que você vai atender. Se você vai atingir um público alto, você tem que fazer um preço alto, com boa qualidade. Se você vai atingir um público baixo, você tem que fazer um preço acessível para o tipo de cliente que você vai atender e adequar o seu preço ao bolso daquele consumidor. Né? Eu talvez hoje, se eu tivesse feito um restaurante, né, assim, pensando hoje no nível de uma classe média, se eu tivesse procurado atingir a classe média, talvez hoje eu teria um restaurante mais cheio, né, com ticket menor, mais baixo, mas com maior rotatividade. Mas eu procurei um nível que era o público que eu conhecia na época, né? É um público classe alta, que eram frequentadores do Dinho Sakamoto, de outros restaurantes top da cidade. Então foi o meu público. Então isso é muito importante, a pessoa definir o público que ela quer atingir. É o principal dica que eu dou. Certinho. E só para a gente, antes de eu abrir espaço aqui para você falar, Juracy, planos para o futuro do AIA, o que você imagina? Você já está pensando em alguma coisa? Pode abrir, não pode abrir? Também, se não puder, não tem problema, né? Olha, a gente tem propostas, né? E estamos pensando seriamente em abrir algumas filiais. Temos proposta para o Rio de Janeiro, tem proposta para abrir outras casas aqui em São Paulo. E a gente está estudando isso, né? Ainda não tem nada definido, mas essas coisas a gente tem que fazer com o pé no chão, né? O AIA ainda está assim, naquela fase de crescimento, né? A gente ainda não atingiu o máximo que a gente gostaria que atingisse. Então, a hora que estiver perto do esperado, aí a gente vai correr atrás de abrir outra casa, ou aqui, ou no Rio de Janeiro. Mas a tendência maior é aqui mesmo, em São Paulo. Certinho, então, Juracy. Bom, a gente está, infelizmente, chegando aqui ao final do nosso programa, né? Já são aqui 13 horas e 52 minutos, a gente tem que liberar aqui para o próximo programa. Mas antes disso, Juracy, deixar o nosso espaço disponível para você falar as suas considerações finais, chamar o pessoal, os seus contatos. Fica à vontade. Olha, pessoal, eu convido vocês que gostam da culinária japonesa, uma boa culinária japonesa, né, a conhecer o AIA. Principalmente agora, a gente está trabalhando bem o menu para deixar um preço mais acessível. Estamos introduzindo um menu mais barato, que as pessoas possam conhecer, pelo menos, né? Aí, segunda-feira, tem um omakase executivo lá, que é muito legal. O almoço também, nosso executivo, é muito bom. E eu convido as pessoas que gostam de uma boa culinária japonesa, eu tenho certeza que não vão se arrepender de se comparecerem no AIA. Perfeito, Juracy. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cozinha Profissional TV. A gente deixa aí nossos canais abertos também para você. Juliana? Obrigada, Juracy. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pelo seu trabalho. Só passar os nossos contatos, o Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional e o nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br. Lembrando que você fala com a gente aqui também pelo Twitter da AltV, que é #TV da internet. Muito obrigada e até o próximo programa. Perfeito, Juliana. Agradecer também a audiência de vocês e lembrar que esse programa, como todos os nossos programas, fica no site da Cozinha Profissional, cozinhaprofissional.com.br. Você tem acesso também pela AltV a essa edição antiga. Quem assina a nossa newsletter recebe o link também. Se você não assina, entra lá no cozinhaprofissional.com.br e desce um pouco ali na página que tem como você se cadastrar. E falar mais uma vez aqui rapidinho sobre a nossa edição do anuário, que eu mencionei no começo do programa, que vai ter ali a listagem de empresas para você entrar em contato, fazer sua lista de fornecedores, enfim, toda a necessidade que você tem para o seu estabelecimento nesse sentido, além de várias matérias sobre mercado, sobre uma pesquisa que a gente fez bem interessante. Mais informações sobre isso, entrar em contato no redacal@cozinhaprofissional.com.br. E por último aqui, o último recado de hoje é sobre a FISPAL. A gente não vai abrir ainda para vocês direitinho qual que é o projeto, mas a Cozinha Profissional, assim como no ano passado teve o restaurante Cozinha Profissional, vai ter um outro projeto na FISPAL esse ano. Logo mais a gente vai abrir detalhes para vocês sobre esse projeto, mas como foi no ano passado muito bem aceito, esse ano também vai ser bem interessante essa experiência que a gente vai proporcionar aí para os nossos leitores, para o público da feira.
Também qualquer dúvida, vocês fiquem de olho no cozinhaprofissional.com.br que a gente vai lançar notícias sobre isso. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima segunda-feira.